Eu tenho aqui um polígono regular, um hexágono regular, para ser mais preciso, inscrito em uma circunferência. Lembrando que o que significa estar inscrito na circunferência? Significa que todos os vértices estão em cima da circunferência. Nós já sabemos algumas coisas sobre polígonos regulares, né? Todos os lados têm a mesma medida, então, se esse lado tem uma medida L, esse lado também é L, esse lado também é L, e assim por diante. Nós sabemos que todos os ângulos internos são iguais, são congruentes, têm a mesma medida. Nós sabemos também que nós temos o centro do polígono regular, que é o centro da circunferência na qual ele está inscrito, e nós sabemos que nós podemos desenhar aqui um ângulo central, é mais ou menos esse ângulo aqui é um ângulo central, e nós sabemos calcular a medida desse ângulo central, né? Nós sabemos que para calcular a medida do ângulo central, basta dividir 360 graus pelo número de lados do polígono regular, que no caso são 6 lados. Então a medida do ângulo central é 60 graus, certo? A medida aqui é 60 graus, é 60 graus. Isso é só a revisão do que nós já vimos nos vídeos anteriores, né? No vídeo anterior. Agora eu vou introduzir um novo conceito, que é o conceito... Ah, e mais uma coisa. Essa medida aqui e essa medida aqui são raios da circunferência. Então, vou chamar de R. São raios da circunferência. Eu vou introduzir nesse vídeo o conceito de apótema. Apótema. O que é um apótema de um polígono regular? Bom, um apótema de um polígono regular é um segmento que liga o centro do polígono regular até um lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, partindo do centro e indo até esse lado, eu tenho um apótema que, claro, tem que formar um ângulo de 90 graus aqui. Partindo do centro e indo para esse lado, eu tenho que esse segmento é o apótema, porque ele forma um ângulo de 90 graus com um dos lados. E assim por diante, né? Eu posso fazer 6 apótemas nesse hexágono regular. Mas o que nós geralmente fazemos o apótema aqui para baixo, né? Então, esse segmento aqui, que forma um ângulo de 90 graus, é o apótema, que eu vou dizer que o apótema tem uma medida A. Ok? E eu quero descobrir uma fórmula para calcular a medida do apótema do hexágono regular e a medida do lado do hexágono regular usando apenas o raio da circunferência. Certo? Se eu sei o raio da circunferência, eu quero achar uma fórmula para calcular o apótema e o lado. Então, como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos começar pela fórmula do lado, que eu acho que é a mais fácil no caso do hexágono regular. Bom, olhando para esse triângulo aqui que nós temos, nós sabemos que ele é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem dois lados de medidas iguais. Se ele tem dois lados de medidas iguais, esse ângulo tem que ser congruente a esse ângulo aqui. Eles têm que ter a mesma medida porque eles são opostos aos lados de mesma medida. Então, se esse ângulo tem uma medida beta, esse ângulo também vai ter uma medida beta. E nós sabemos também que a soma dos ângulos em um triângulo é 180 graus. Então, se eu somar todos os ângulos, um ângulo é 60 graus, o outro ângulo é beta e o outro ângulo é beta, eu tenho que obter 180 graus. Bom, vamos resolver aqui e achar o valor de beta. 60 graus e 60 passa para o outro lado subtraindo, e eu fico com beta mais beta é 2 beta, né? Então 2 vezes beta é igual a 120 graus. O 60 subtrai o 180, fica 120. Dividindo os dois lados da equação por 2, eu fico com beta é igual a 60 graus. Então, o valor do ângulo beta vai ser 60 graus. Então, esse ângulo é 60 graus, assim como esse ângulo é 60 graus. Bom, então se você olhar esse triângulo, ele tem os três ângulos medindo 60 graus. E nós sabemos que um triângulo que tem os três ângulos medindo 60 graus é um triângulo equilátero. E se é um triângulo equilátero, é porque ele tem todos os lados de mesma medida. Então, se aqui eu tenho um lado medindo R e aqui um lado medindo R, esse lado aqui também tem que medir, esse lado aqui também tem que ter uma medida R. Portanto, o lado do hexágono regular ele é igual ao raio da circunferência na qual esse hexágono está inscrito. Então, o lado do hexágono, eu vou escrever assim L6, para indicar que o 6 é o número de lados do hexágono, né? É igual ao raio da circunferência na qual o hexágono está inscrito. Certo? Eu só escrevi esse 6 para indicar que é do hexágono, né? Tem 6 lados. Agora, como é que nós podemos achar o apótema do hexágono?
Bom, o apótema ele é basicamente a altura desse triângulo equilátero que nós temos aqui, né? Ele é uma altura, ele liga um vértice até o segmento oposto, formando um ângulo de 90 graus. Ele é uma altura. E nós sabemos que lá do vídeo do Teorema de Pitágoras, se eu não me engano, onde eu demonstrei essa fórmula, que a altura de um triângulo equilátero, a altura H de um triângulo equilátero, é igual à medida do lado desse triângulo vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Certo? Eu tenho um vídeo que eu demonstro isso, acho que é o teorema lá no vídeo sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, no nosso caso aqui, a altura é o apótema do hexágono, é o apótema, e o lado, nós sabemos que ele tem a mesma medida do raio da circunferência. O lado tem a mesma medida do raio. Então, substituindo aqui, eu fico com A é igual a R vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, essa é a fórmula para calcular o apótema do hexágono regular. Eu vou escrever assim, A6, para indicar que é do hexágono regular. Então, se você tiver lá um problema onde ele dá para você o raio da circunferência, você já sabe calcular a medida do lado do hexágono e também do apótema, né? E vice-versa, né? Se ele der a medida do apótema, você pode resolver a equação e achar o raio e depois achar o lado também, enfim. Mas agora vamos ver essas fórmulas no caso de um quadrado inscrito numa circunferência. Lembrando que o quadrado é um polígono regular. Então, aqui eu tenho um quadrado inscrito em uma circunferência. O raio dessa circunferência eu vou chamar de R. Então, essa medida aqui é o raio da circunferência R. O apótema desse quadrado seria esse segmento aqui. Um dos apótemas, né? Eu tenho 4 apótemas. Então, ele forma um ângulo de 90 graus aqui. Essa é a medida A, o apótema. E nós sabemos, então, que se um lado tem uma medida L, todos os outros lados também vão ter uma medida L, L e L. Então, agora vamos calcular a medida do lado e a medida do apótema em relação ao raio da circunferência. Vamos começar com a medida do lado, que é o mais fácil também aqui no caso do quadrado. Se você olhar para esse quadrado, eu tenho que o diâmetro da circunferência é igual à diagonal do quadrado. Certo? Se eu desenhar aqui o diâmetro da circunferência, tentar fazer o mais reto possível, o diâmetro da circunferência, ele também é igual à diagonal do quadrado. Então, o diâmetro é igual à diagonal do quadrado. É igual à diagonal do quadrado. Bom, o diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio, né? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, que é igual à diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado, nós também sabemos como calcular. Nós vimos lá no vídeo sobre o Teorema de Pitágoras, que a diagonal de um quadrado, você pode assistir o vídeo se você não lembra disso. A diagonal do quadrado é a medida do lado vezes a raiz quadrada de 2. E agora nós podemos simplesmente isolar a medida do lado e nós vamos ter a fórmula, né? Essa raiz quadrada de 2 passa para o outro lado dividindo, então eu fico com L é igual a 2R sobre a raiz quadrada de 2. Eu tenho que racionalizar isso aqui, então multiplicando o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2, eu fico com 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes o raio sobre raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é 2. Esse 2 com esse 2 eu posso simplificar, né? 2 dividido por 2 é 1. Então, eu fico simplesmente com R vezes a raiz quadrada de 2. Então, essa é a fórmula para calcular o lado de um quadrado inscrito numa circunferência quando eu sei o raio da circunferência. Então, eu vou escrever L4, 4 porque é um quadrado, né? Então, é igual à medida do raio vezes a raiz quadrada de 2. E agora vamos achar a fórmula para a medida do apótema. Bom, se você olhar aqui, é bem fácil perceber. Esse aqui é um dos apótemas do quadrado. Se eu desenhar o outro apótema, esse segmento aqui vai ser o outro apótema, que tem a mesma... Todos os apótemas têm a mesma medida, né? Então, esse segmento também tem uma medida A. Se eu somar esses dois apótemas, se eu unir esses dois apótemas, eu vou obter a mesma medida de um lado do quadrado, certo? Esse segmento inteiro aqui tem a mesma medida de um lado do quadrado. Então, se eu somar os dois apótemas, A mais A, eu vou obter a mesma medida de um lado do quadrado, certo? Isso é bem fácil de visualizar, né? Então, A mais A é 2A. E como nós queremos achar o apótema em relação ao raio da circunferência, vamos substituir o valor do lado pelo que ele vale, que é raio vezes a raiz quadrada de 2.
Isolando o valor de A, né, é só passar o 2 dividindo para o outro lado. A é igual a raio vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, essa é a fórmula para calcular o apótema de um quadrado inscrito na circunferência. Eu vou escrever A4 para indicar que é o apótema de um quadrado. No próximo vídeo, nós vamos ver as fórmulas no caso de um triângulo equilátero inscrito na circunferência. E essas fórmulas aqui, apesar de que nós estamos fazendo aqui, nós estamos chegando nelas, digamos assim, a gente tem que, é interessante saber o decor essas fórmulas, que elas vão ser bem úteis depois na geometria espacial, etc. Né? Então é interessante saber elas o decor, principalmente a do hexágono, a do quadrado e a do triângulo, que nós vamos ver no próximo vídeo.